Vamos orar, amados. Vamos pedir a Deus que venha preparar o nosso coração para o que Ele tem hoje para falar conosco. Aleluia. Pai, Paizinho querido, nós temos a certeza, Pai, que o Senhor já está aqui conosco. Nós já sentimos a Tua presença, Pai. Nós sentimos a Tua presença, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Nós sabemos, Pai, que onde nós estamos, a Tua presença é conosco, Pai, porque o Senhor mora dentro de nós, Senhor. Então, onde quer que nós vá, a gente vai levar conosco a Tua presença, Pai. Paizinho, nós queremos que o Senhor prepare o nosso coração para o que o Senhor tem hoje para falar conosco. Porque sem o nosso coração aberto, sem a nossa mente aberta, Pai, essa palavra entra no ouvido e sai no outro. Mas se o Senhor preparar o nosso coração, a nossa mente, nós vamos receber essa palavra e praticar. E é isso que nós desejamos, Pai. Não ser somente os ouvintes. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. E dia após dia, nós venhamos a crescer. Cada dia um pouquinho mais. Em graça e em conhecimento da Tua palavra. Nos abençoa, Pai, com o que o Senhor tem hoje para cada um de nós. Fala conosco. Não deixa que nós venhamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos, Pai. Não permita, Deus, que nós venhamos até a Tua casa e que nós voltemos vazio da mesma maneira. Não. Que o Senhor possa nos encher. Que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. É isso que eu te oro e te agradeço. Aleluia. Louvado seja Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Muito forte, aí fica mexendo com a garganta da gente. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro que escreveu Isaías, no livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo 53. Todos acharam? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus fortaleça o nosso coração e nos dê entendimento, e que nós possamos realmente guardar a Sua palavra nos últimos dias. Amém? Isaías 53. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paizinho querido, Senhor, eu quero te pedir perdão por mim, pela minha casa. Eu quero te pedir perdão pela minha família. Eu quero te pedir perdão pela igreja. Quero te pedir perdão por todos nós. Que a tua misericórdia nos alcance, Senhor,
porque quando nós meditamos nessa palavra, Pai, nós nos sentimos tão fracos diante de tudo isso. Diante dessa palavra que foi exposta aqui essa noite, Pai, que se nós colocássemos realmente, todos nós colocássemos ela em prática, Senhor, com certeza nós seríamos uma igreja mais forte. E essa palavra, Pai, precisa ser hoje refletida no coração de cada um de nós, que nós possamos entender, Pai, tudo que Tu fez pela Tua igreja, tudo que Tu fez pelo povo, Senhor, tudo que Tu fez por mim, que nós possamos essa noite refletir, guardar, meditar e observar os nossos caminhos. Qual caminho nós estamos trilhando, Pai? Nos perdoa, ajuda tanto a mim como a Tua igreja a compreendermos, em nome de Jesus Cristo. Você pode se sentar. O tema que eu dei para essa mensagem essa noite, queridos, não é a aparência que determina o propósito. Eu vou repetir para vocês: não é a aparência que determina o propósito. O belo, ele sempre chamou e ele sempre vai chamar mais atenção, é claro, porque isso é inerente do ser humano, é aquilo que atrai o nosso olhar. Então nós chamamos de belo, e isso nos atrai, seja a natureza. Quando nós olhamos para uma praia, nós achamos uma mais bonita que a outra, seja um pássaro, seja um ser humano, uma pessoa. Então o belo realmente nos atrai, porque isso é inerente nosso, dos seres humanos. Joias, comidas. Só, queridos, que isso aí é a nossa visão do belo, mas na visão de Deus as coisas funcionam diferente. Aquilo que é, pode não ser. Aquilo que não é, Ele pode fazer. E aquilo que ninguém enxerga, Ele vê. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então hoje eu estou pregando, nós não estamos transmitindo, só estou gravando, mas eu estou pregando para pessoas que talvez, como eu, muitas vezes nós não nos enxergamos como nós somos, porque nós nos achamos muitas vezes incapacitados, fracos, pequenos. Era assim que Gideão se achava, era assim que Gideão se via. Mas Deus, Ele não vê da maneira que eu e você vemos. Aquilo que você não pode enxergar, Ele enxerga. Ele sabe da minha e da tua capacidade. Ele sabe do que nós somos capazes. Ele sabe até onde Ele pode nos levar. E na verdade, Ele já tem um propósito escrito para cada um de nós. E Ele sabe o que nós podemos carregar. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe a nossa força ou a nossa fraqueza. Ele sabe porque Ele nos criou e Ele conhece todas as coisas. Então hoje eu estou pregando, eu estou falando para pessoas que talvez essa noite aqui se acham assim, como Gideão se achava naquele dia, fraco, oprimido pelo exército inimigo, e achando que poderia morrer a qualquer momento. E nós nos encontramos dessa forma hoje. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que, vou repetir, o que ninguém enxerga em você, o teu Deus, Ele vê. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe do que você é capaz, porque foi Ele que te criou. E se Ele te criou, Ele conhece o mais profundo da tua alma. Ele conhece a tua estrutura. E você pode ter certeza de uma coisa: você é muito mais capaz do que aquilo que você pensa que você é. Você pode ir muito mais longe do que aquilo que você acha que você pode ir, porque Deus, Ele manda eu dizer para você hoje isso: você é um escolhido dEle. Isaías 53, esse texto que nós lemos aqui, ele nos fornece esperanças em tempos de ateísmo. Pastor, e o que é isso? É o tempo que nós estamos vivendo, gente. Pessoas que já estiveram na igreja, hoje elas dizem que não creem em Deus, mas elas acreditavam.
quando estavam dentro da igreja. Pessoas que estão na igreja não sabem mais se acreditam ou em que acreditam, ou acreditam pela metade do que diz a Bíblia Sagrada. Isso aí é ateísmo, quando as pessoas deixam ou dizem que não acreditam nele. E ainda hoje nós vemos a mão de Deus manifesta em nosso meio. E ao contrário do deísmo, e o que é o deísmo, pastor? O deísmo, ele acredita em Deus, que Deus criou a humanidade, que Deus criou as coisas, que Deus criou o universo. Só que ele acredita assim, que Deus criou e disse assim: agora se virem, agora vocês fazem o que der na teia de vocês, vocês se virem, porque eu estou lá no meu trono e vocês estão aí na terra. Só, queridos, que quando nós olhamos para Jesus, por meio de Jesus, nós conseguimos crer em um Deus que nos ama, em um Deus que está presente todos os dias na nossa vida. A diferença entre o ateísmo, o deísmo e entre o cristianismo, pelo menos aquele professado e aquele exercido, que eu acredito que é o papel de cada um de nós que está aqui hoje à noite, não é dizer que crê, é crer realmente. Então eu acredito que hoje eu estou pregando para pessoas que creem, e se eu e você cremos, é através de Jesus Cristo, que nós cremos nesse Deus que está presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não abandona, o Deus que fortalece, o Deus que sustenta a cada um de nós. Eu acredito que eu estou pregando para essas pessoas, e que eu estou no meio delas. No momento de fraqueza, queridos, nós podemos até dizer assim: ninguém sabe o que eu passo, porque é isso que nós dizemos quando estamos numa depressão, numa ansiedade, passando por uma dificuldade. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu sinto, mas o Filho de Deus, ele sabe perfeitamente, porque ele sentiu e porque ele suportou a dor de todos nós. Está dito aqui nesse texto que eu li para vocês, de Isaías 53. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E olha que quando Isaías profetizou essa mensagem, Jesus não tinha passado ainda pelo que ele iria passar. Cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizou tudo aquilo. Então quando os estudiosos vão ler esse texto, analisar esse texto, não tem como dizer que não era de Jesus que ele estava falando. Quando nós vemos o eunuco, o etíope, que tem um encontro com Filipe lá no deserto, que ele vem numa carruagem, ele pergunta: o que tu está lendo aí? E aquele eunuco, ele estava lendo esse texto de 53 de Isaías, porque aquele texto era interessante para ele, e é um texto que realmente tem transformado vidas. Quando nós nos aprofundamos aqui, o que Jesus está falando para nós, nós vamos entender o sacrifício que ele fez, e que nós não somos merecedores, gente. E muitas vezes nós caímos ou desistimos porque nós nos achamos pequeno, incapacitado. Mas é aí que está a beleza do Evangelho de Cristo. Ele usa pessoas que não são, ele usa pessoas que se acham assim pequenos e fracos, e ele faz coisas tremendas através de nós. Foi assim que ele fez com Isaías, foi assim que ele fez com Saulo de Tarso, foi assim que ele fez com Pedro e com outros homens de Deus e mulheres de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Nenhum deles bateu a mão no peito e se achava o tal, não. Eles se achavam pessoas fracas, assim como eu e você. Eles se achavam pessoas pequenas, pobres, assim como eu e você. Mas eles foram capazes de deixar uma beleza de textos bíblicos que estão sendo lidos aqui hoje, de Isaías 53. Isaías se achava tão impuro, ele se achava impuro, e Deus disse assim: não importa, eu vou mandar o anjo agora com a brasa e vai purificar os teus lábios. E depois ele escreve um livro que tem 66 capítulos, conhecido como a Bíblia dentro da Bíblia. E esse texto aqui, ele é todo designado a Jesus Cristo. Era uma profecia de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que deveria vir ao mundo para purificar o pecado de toda a humanidade, do qual eu e você estamos inseridos nessa humanidade. Então quando você pensa assim: ninguém entende o que eu passo, ninguém sabe, ninguém sente a minha dor, eu quero dizer para você, gente, que eu posso não sentir o que você sente, eu posso não passar o que você passa, eu posso não saber como você está dentro da tua mente, da tua alma, mas eu estou falando de Jesus, o que sabe, o que sonda o meu coração e o teu, e ele sabe da nossa capacidade.
Ele sabe dos nossos defeitos, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo. Então essa noite eu quero pedir que vocês que estão aqui essa noite recebam essa palavra com todo amor e carinho, que vocês possam chegar em casa. Eu não sei como é que você está aí, mas eu sei como é que eu estou aqui. E eu sei que o Jesus que está comigo aqui é o Jesus que está contigo aí, é o Jesus que vai com você para a tua casa, é o Jesus que vai te acompanhar, é o Jesus que vai acordar com você amanhã, é o Jesus que vai dormir com você hoje, é o Jesus que vai entrar na tua casa hoje, é o Jesus que está na tua casa todos os dias, é o que está na tua vida, na tua casa, na tua família. É desse Jesus que eu estou falando. Se você pode, você adora por essa palavra. Querido, Jesus, Ele conheceu o desprezo. Pense no negócio ruim. Eu estou falando de coisas que eu entendo, estou falando de coisas que eu senti. E é uma das dores maior que tem para o ser humano chama-se desprezo. Eu estou dizendo porque eu sei que dói que parece que você quer arrancar o coração, e você, se pudesse, você arrancaria, para acabar com essa dor. E Jesus, ele conheceu, ele sentiu o desprezo. Jesus, ele foi mais além, ele conheceu a fadiga do trabalho de segunda-feira, ele conheceu a fadiga de acordar segunda-feira para ir trabalhar. Pastor, não diga isso, está na Bíblia. Ele era carpinteiro, ele trabalhava, ele fazia móveis, gente, ele trabalhava com madeira, ele seguia a profissão do pai. Então Jesus também, ele conheceu a fadiga do trabalho que nós temos hoje. Jesus também, gente, ele sentiu dor, ele sentiu cansaço. Sabe por que Jesus precisou passar por tudo isso? Para dizer para você hoje à noite: eu te entendo, eu entendo você, eu entendo você quando ninguém mais entende. Eu entendo a tua fraqueza, eu entendo o teu cansaço, eu entendo a tua dor, eu entendo o desprezo que você passou, eu entendo tudo que você sente, eu já senti, e eu entendo você. Interessante que Jesus precisou passar por tudo isso, para que Ele pudesse conhecer os seres humanos, para que Ele pudesse conhecer a nossa estrutura humana. Ele se fez homem, Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós. Ele fez isso, gente, quando nenhum de nós se interessava por Deus, quando nenhum de nós sonhava com o céu. Nós queríamos viver as nossas vidas, os nossos sonhos, nós queríamos viver os nossos planos. Deus, ainda contudo, enviou o Cordeiro, que não tinha aparência desejável para nos dar a chance da vida eterna. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Por isso que eu abri a introdução dessa pregação dizendo para vocês como é o nosso olhar humano. Nós gostamos de olhar o belo, as flores mais belas, os pássaros mais belos, as comidas mais belas, as pessoas mais belas, os carros mais belos, os prédios mais belos, a natureza mais bela. Mas Jesus não, Deus é diferente. Ele mandou o Filho e foi lá para ser judeu, nasceu no meio do judaísmo, do berço judaico. E quem conhece os judeus, a gente sabe que eles não são os mais belos. É claro que tinham pessoas belas lá, e tem mulheres bonitas e homens, mas nem todos eles eram. Inclusive Isaías vai dizer que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, ou seja, ele não tinha boniteza, ele não tinha. Mas vocês percebem o que foi que esse Jesus fez, mesmo não sendo belo? A sua beleza humana não era atraente, mas hoje ele atrai uma multidão de pessoas em todo o mundo para ele, e do qual ele me atraiu, e ele atraiu essa igreja, ele atraiu você, mesmo sem ser belo. Você está entendendo até aí? Você está entendendo? As pessoas, para atrair a gente, elas têm que ser bonitas, têm que se arrumar bem, ficar cheirosa. Jesus não, ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, mas ele atraiu milhares, e ele tem atraído até hoje. É claro que alguns deixam, é claro que alguns se afastam, mas tem um que cada dia mais se apaixona por ele, e eu acredito que alguns deles estão aqui essa noite, e se tem, dá uma rajada de glória a Deus aí para ele. Aplaude a Jesus. Abre essa tua boca aí e diz: obrigado, Jesus, porque tu me atraiu. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, porque tu atraiu a minha vida até a ti. Porque eu pergunto para ele: se não fosse Jesus na minha vida, onde é que eu estaria hoje? Será que você estaria aqui? Será que eu e você somos merecedores, gente, de estar aqui essa noite? E por que ele me atraiu? Por que ele atraiu você? É porque ele nos amou primeiro. Ele amou você de uma forma imaginável. Ele amou você de uma forma que nenhum ser humano é capaz de compreender. Ele amou você porque ele amou você. Porque Jesus, ele é amor, ele é o próprio amor, ele é a própria essência do amor, mesmo não tendo parecer nem formosura como ele veio. Eu só quero dizer uma coisa para você: não pense que o Jesus que você vai ver, se Deus quiser, um dia, não vai ser aquele judeu não. Você vai ver um Jesus lindo, que João disse que ele tem um olhar como chama de fogo, os pés como latão reluzente, o cabelo branco como a neve. Esse é o Jesus que está entronizado hoje, gente, que está aguardando pela noiva dele, está aguardando pela igreja dele. E eu e você precisamos perseverar, precisamos confiar nessa palavra, precisamos entender que ele já deu a vida por essa igreja. Ele já morreu por você, ele já fez o sacrifício por você, ele já fez o sacrifício pela humanidade, ele já fez o sacrifício pela tua vida, pela tua família. Ele fez isso quando a gente nem se interessava por ele, gente. A gente nem sonhava com o céu, a gente só queria viver nossa vida, e ele mandou o Cordeiro. Eu vou repetir, ele não tinha aparência desejável, mas ele deu a chance para cada um de nós, uma chance que nenhum outro homem pode dar debaixo da terra, só Jesus, a chance da vida eterna. Pastor, e por que o senhor está dizendo que é uma chance? Porque nós podemos perder ainda. Porque se eu e você desistir, gente, como tem gente desistindo, nós não vamos herdar. Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É por isso que você percebe que é uma luta. Você percebe que o pastor todo dia está insultando contigo, insultando. Hoje eu já dei telequete em gente já hoje eu já bati na cara de irmão já. Irmão, para com isso, vai para a casa do Senhor, irmão. Sabe por quê? É, pastor, porque o senhor quer ver um monte de gente na igreja? Não, gente, é porque eu quero que você entenda que Jesus, ele vai voltar, e eu preciso, como pastor, como líder, com a responsabilidade que ele me deu, incentivar você a não desistir, a perseverar. E eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil para você. Eu acabei de dizer, eu não sei o que passa aí no teu coração, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você chegou aqui, mas eu estou falando de um Jesus que conhece, que sonda, que conhece o teu coração, a tua alma, a tua estrutura. Ele sabe. E sabe por que você ainda está aqui? Porque Ele te manteve até hoje, porque Ele guardou e tem guardado você, porque Ele tem te sustentado através do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui recentemente. Sabe qual era a tua vontade? Sabe qual era a nossa vontade? Era estar lá no shopping uma hora dessa e fazendo compra, se preciso fosse. Era estar na beira-mar, caminhando, tomando água de coco. Mas o Espírito Santo, ele nos traz até aqui, porque ele sabe que nós precisamos desse alimento para a nossa vida espiritual. Por que tem um monte de gente andando aí fora como zumbi? Por que tem um monte de gente andando aí fora como zumbi? Porque eles não estão buscando o alimento espiritual. Tinha um rapaz aí que me pediu para limpar a igreja hoje, e ele veio buscar o dinheiro da limpeza da igreja agora à noite. Eu olhei para ele e disse assim: vai botar uma camisa e vem para a casa do Senhor, vem ouvir a palavra, é o teu Criador. E ele só fez baixar a cabeça e saiu assim. Parece que não tem mais vida, parece que não tem mais vida. As pessoas estão andando como bonecos, comandado por Satanás, o Satanás está querendo destruir as famílias, destruir as vidas, destruir as pessoas, e as pessoas estão deixando Satanás comandar a vida delas, estão andando como aquela mulher encurvada. Jesus disse que aquela mulher aprisionou Satanás, 18 anos aquela mulher andava encurvada, ela não conseguia, só que um dia ela encontrou Jesus, e quando ela encontrou Jesus, Jesus libertou ela das garras de Satanás. Então
Então, gente, não aceite ser aprisionado, não aceite desistência, não aceite voltar atrás, não aceite. Entenda que Jesus, Ele já levou as tuas dores, Ele já levou os teus pecados naquela cruz, Ele já levou todas as tuas dificuldades. E cada momento que você passa, gente, cada dificuldade que você passa hoje, cada luta que você passa, pode ter certeza, Jesus passou muito mais. Ele passou cada dor para dizer para você hoje: eu sinto o que você sente, eu sei o que você sente, eu compreendo, porque eu sou o Criador. Ele criou você. Agora, gente, ao olhar para você, depois que Jesus passou por tudo isso que Isaías diz aqui, ao olhar para você agora, Jesus se alegra. Por quê? Pela trajetória que lhe causou tanta dor, pela trajetória que ele passou. Por que ele passou? Ele tinha um propósito a cumprir. Ele fez aquilo para salvar cada um de nós, ele fez aquilo para salvar a humanidade. Então hoje Jesus olha para nós e Ele se alegra. Quando Ele olha para você, quando Ele olha que ainda tem uma igreja viva, ainda tem uma igreja que adora, ainda tem uma igreja que compreende o significado do sacrifício de Jesus, ainda tem pessoas aqui que compreendem, que adoram, que glorificam o nome do Salvador. Então Ele se alegra com isso, porque Ele está conseguindo manter 2000 anos e a igreja não acabou. 2000 anos e tentaram matar a igreja, 2000 anos e tentaram fechar as portas da igreja, 2000 anos e mataram muitos homens e mulheres de Deus, mas eu e você estamos aqui hoje glorificando o nome do nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui essa noite. E Ele se alegra em saber que a igreja ainda está viva, e ela vai continuar viva. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu quero pedir, só para quem é noiva de Jesus Cristo, aplaude a Ele com toda a força, glorifica, aleluia, glória a Deus. Só quem é noiva, só quem é noiva, só quem entende. Agora é sério o que eu vou dizer para vocês, gente. Pastor, o que o senhor estava dizendo não era não. Agora eu vou aplicar isso que foi estudado, lido. Agora eu vou aplicar para mim e para a tua vida. Porque eu preguei, eu falei aqui de Jesus, eu falei do que Ele foi capaz. Eu li aqui um texto do que Ele foi capaz. No final eu queria pedir permissão de vocês, que vocês, por favor, atentassem o ouvido, porque eu vou ler para vocês em outra tradução, na tradução alinhada de hoje, atualizada de hoje, por Almeida. Gente, esse texto que eu li, ele se torna ainda mais explicável. E quando eu li, eu chorei lendo esse texto da forma que Almeida traduz o que Jesus fez por nós. Então agora eu quero entrar na aplicação para a minha vida e para a sua vida. Em Lucas, no capítulo 5, nós vemos a chamada de um homem por nome Pedro. Olhando para a vida desse homem, gente, nós podemos nos identificar com ele. Um homem chamado para servir. Uma decisão rápida que ele tomou, como muitos de nós aqui tomamos. Consequentemente, uma grande batalha de transformação e superação. Pedro estava pescando. Pedro estava pescando. João também estava com ele. E a Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando e não apanhou nada. Pelo que eu entendo, parece que esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. André já tinha falado de Jesus para ele, mas agora Jesus veio até Pedro. E aí Jesus chega e diz assim: deixa eu subir do teu barco. Imagine vocês, gente, que Pedro passou a noite inteira trabalhando e não pegou nada. E aí vem um homem e diz assim: eu quero usar o teu barco. Como é que ele estava? De cansaço físico. Pedro era um exímio pescador, era um homem experiente, mas não pegou nada. Eu acredito que já tinha um propósito de Deus, porque ele era um excelente pescador.
E aí Jesus diz assim: deixa eu usar o teu barco. E ele diz: está certo, pode entrar, pode subir. Jesus subiu. Jesus afastou um pouco e começou a pregar. E aí Jesus diz, a Bíblia diz em Lucas 5, que diz que daqui a pouco que Jesus prega, Jesus diz assim: agora Pedro, vai lá no fundo do mar e lança as redes. E aí Pedro diz assim: olha Senhor, eu passei a noite toda tentando pegar alguma coisa e não peguei nada, porém mediante a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que o Pedro estava dizendo ali, gente? Pedro estava dizendo assim: olha, eu passei a noite, eu sou um pescador exímio, eu sou um profissional da pesca, eu não peguei nada, mas se o Senhor está dizendo que eu lancei as redes, eu não vou passar vergonha na frente dos meus amigos. É durante o dia agora, à noite ninguém viu, mas agora é durante o dia. Se eu não pegar nada, a culpa é tua, é o Senhor que está mandando, então eu vou jogar. E a Bíblia diz que Pedro jogou as redes, e quando Pedro puxou as redes, era tanto peixe que o barco quase afunda. E Pedro correu e pediu ajuda dos amigos. Só que quando as pessoas ajudam, Pedro reconheceu que ali tinha algo errado. Então Pedro se ajoelhou e disse: afasta-te de mim, eu não sou digno da tua presença neste barco. E ele disse: olha Pedro, a partir de hoje tu não vai mais pescar peixe, tu vai pescar agora homens. Ali era o chamado de Pedro. Jesus estava separando Pedro, gente. É por isso que eu disse que eu via o chamado de Pedro parecido com o nosso. E a Bíblia diz que Pedro deixou as redes e o barco e seguiu Jesus. Só que todos vocês conhecem a trajetória de Pedro, que eu não vou narrar toda aqui hoje, mas eu vou citar alguns momentos. E Pedro, gente, apesar de ter levantado a mão e dizer: eu te aceito, Senhor, como muitos de nós, Pedro passou um tempo para se converter. Pedro passou um momento, Pedro foi provado, Pedro foi perseguido, Pedro foi testado de todas as formas, para que ele pudesse se tornar o homem que ele se tornou. E às vezes a gente acha que levanta a mão, que toma uma decisão e as coisas mudam na nossa vida, e nós já achamos os verdadeiros discípulos. Não, nós somos trabalhados todos os dias, e é por isso a importância de você, que eu estejamos juntos, aprendendo a cada dia a palavra do Senhor, porque nós somos experimentados, nós somos trabalhados, igreja. Então eu acredito que muitos aqui se intitulam com esse homem. Ele tomou uma decisão rápida, mas não foi de repente que ele foi transformado. Ele foi transformado a cada dia. Ele precisou aprender muito, ele precisou apanhar. E olha que ele estava aprendendo com o próprio mestre. Observem que Pedro não conseguiu permanecer sobre as águas. Teve um momento que Jesus deixou eles sozinho e Pedro estava no barco. A Bíblia diz que Jesus avistou, até foi pregado recentemente aqui de longe, que o barco estava à deriva. Então Jesus veio correndo para salvar eles na tempestade. Então quando eles viram Jesus se aproximando, eles pensaram que era um fantasma. Eles disseram: é um fantasma. Jesus disse: